Hoje nós trataremos da alteração do regime de bens no casamento, né, e a sua relação com uma exigência que tem sido feita principalmente, né, na justiça de primeiro grau, né, quanto à apresentação de um relatório patrimonial dos cônjuges. Né? Bom, essa questão foi debatida recentemente pelo STJ, no recurso especial 1.904.498 do Estado de São Paulo. Bom, qual é o fundamento legal, portanto, para a alteração do regime de bens no casamento? O artigo 1639 do Código Civil é o que inaugura a disciplina do Código sobre o regime de bens, né, sobre o direito patrimonial no direito de família. Então, este artigo é que inaugura o chamado direito patrimonial. E ele trata justamente sobre a possibilidade de alteração do regime de bens. Bom, o que traz o artigo 1639? É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos bens o que lhes aprouver. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. E aqui o que nos interessa é o parágrafo 2º. É admissível alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Bom, nós temos então, pela leitura deste parágrafo 2º, nós temos explicitados os 3 requisitos legais para a alteração do regime de bens no casamento. Portanto, é necessária autorização judicial, o pedido deve ser motivado e de ambos os cônjuges, é importante, né? Costuma-se dizer que na lei não há palavras inúteis, né? Então, de ambos os cônjuges. Né? Imagine se essa expressão ambos os cônjuges não estivesse presente no dispositivo. Né? Então, não existem palavras inúteis na lei. Pedido motivado de ambos os cônjuges. Alguma razão o legislador teve, uma razão histórica, certamente o legislador teve para fazer constar ali expressamente ambos os cônjuges. Né? Bom, e por fim, terceiro requisito, ressalvados os direitos de terceiros. Bom, estes são os requisitos explicitados pelo parágrafo 2º. Então vejam, não existe na lei nenhuma exigência quanto à apresentação de um relatório, de uma relação patrimonial do casal para que ocorra a mudança do regime de bens. Não precisa, não há necessidade de que o patrimônio seja discriminado em juízo. Né? Então, não há exigência legal para apresentação de relação patrimonial pormenorizada. Isso tem que ficar bem claro. Então, veja, o judiciário estava exigindo a apresentação desta relação patrimonial, sendo que esta exigência não consta na lei. Nós não sabemos, evidentemente, qual é o fundamento que o juiz, né, que o juízo utilizou para essa exigência. Talvez ele resguardar os direitos de terceiro, não sei. Mas o que de fato existe, ou melhor, o que de fato inexiste, né, é essa exigência da relação, da apresentação de uma relação patrimonial, para a alteração do regime de bens. Tá? Então vejam, nós temos expressamente, explicitamente, no texto legal apenas estes 3 requisitos. E é interessante notar os fundamentos do STJ. Eu gosto bastante dos julgamentos do STJ em matéria de direito de família. Os fundamentos que o STJ utiliza e traz em suas decisões são fundamentos bastante razoáveis, proporcionais
né? Eu gosto bastante. Acho, claro, não concordo com todos, mas ainda assim são argumentos que se enquadram bem na sistemática atual do direito de família, principalmente, e aí que eu gosto de frisar, principalmente quando o STJ leva em conta a autonomia privada, a autonomia das partes no direito de família, porque nós não podemos nos esquecer que o direito de família é um ramo do direito privado. Direito de família é direito civil. Então, a gente tem que lutar pela liberdade das pessoas dentro do direito civil, dentro do direito de família, pela liberdade dos cônjuges, dos companheiros, a liberdade do sujeito optar por um casamento ou por uma união estável, pelos efeitos do casamento, pelos efeitos da união estável, né? Direito de família é direito privado. No direito privado, nós temos que dar prevalência à autonomia privada, à autonomia das partes. Pois bem, vamos então agora de fato aos fundamentos, a argumentação trazida pelo STJ. Primeiro ponto, não se deve exigir justificativas ou provas exageradas dos cônjuges. Então, naquela ânsia do judiciário intervir na vida privada, nós estávamos tendo exigência de justificativas e provas exageradas, né? Se tivéssemos no processo civil provas diabólicas. Né? Interessante notar que a decisão tem efeito ex tunc. Né? A decisão que altera o regime de bens tem efeito ex tunc. Então, ela passa a reger aquela relação do momento da decisão em diante. É uma nova construção. Então, não haveria razões para se justificar, por exemplo, essa exigência de provas, invocando que relações passadas, né, de alguma forma, sentiriam os efeitos dessa alteração se a decisão que permite a alteração do regime de bens é ex nunc. Depois nós temos aqui a dignidade da pessoa humana, a proteção da vida privada e da intimidade, é aquilo que nós acabamos de falar. Né? Direito de família é direito privado. Né? Então nós temos que estar atentos à vida privada, à intimidade e à liberdade das pessoas dentro do direito privado. E aqui, novamente, proteção à liberdade dos cônjuges. Proteção à liberdade dos cônjuges. E também o que eu gosto bastante, e acho que tem sido bem esquecida, é a presunção de boa-fé. Nós temos que nos lembrar que no direito civil, e no direito de modo geral, a má-fé não se presume. Então, me parece que muitas vezes, quando nós interpretamos a lei, quando o judiciário interpreta a lei, passa-se por uma presunção de má-fé. Ora, se o casal quer mudar o regime de bens, eles estão de má-fé. Com certeza estão querendo ocultar patrimônio, estão querendo burlar o fisco, alguma coisa. Não. A boa-fé não se presume. Perdão, a má-fé não se presume. Então nós temos que rememorar sempre esses pilares do direito privado, presunção de boa-fé. Eu costumo dizer que muitas dessas discussões que eu trago aqui, nós conseguimos resolvê-las, interpretá-las, entendê-las com elementos básicos do direito civil, do direito privado. E aqui a presunção de boa-fé, a autonomia privada, novamente entram e nos auxiliam, né, na resolução ou na explicação, na explicitação desse caso em particular. Bom, então o que nós temos claro é o seguinte: nós temos 3 requisitos para alteração do regime de bens no casamento, e dentre estes requisitos, nós não temos a exigência de apresentação de uma relação pormenorizada do patrimônio do casal.